Olá, meu nome é Michele Bieck. Eu sou formada no curso de Produção e Mídia Audiovisual aqui da Unisc. Sou diretora do documentário Artesão do Som. O documentário Artesão do Som conta a história do luthier Agostinho Cardoso, de Caxias do Sul. Ele vem da 4ª geração de marceneiros e artesãos da linhagem familiar dele. Eu vim aqui contar para vocês no programa Laboratório como foi a produção desse trabalho. No próximo bloco você acompanha na íntegra o documentário Artesão do Som. E depois eu volto para contar os detalhes dessa produção. A história dos instrumentos começou basicamente com o charango, que é um instrumento boliviano. Eu vi um grupo tocando aqui na praça aqui de Caxias e me chamou a atenção aquele instrumentinho. E como eu não tinha para comprar, eu tive que fazer. Aí surgiram um monte de dificuldades para poder produzir esse instrumento. E aí despertou a curiosidade e eu não parei mais, né? Fiz outro melhor e fui aperfeiçoando e conhecendo pessoas que também trabalhavam com isso e lentamente foi crescendo. Tu tem que aprender a afinar, conhecer as notas e tu tem que interagir muito com o músico que toca aquele instrumento, então de tabela tu aprende bastante coisas, né? Mas eu não me dedico à música. A música ela está presente na minha vida, mas eu não estudo música. Assim. Eu não tenho tempo para isso. Quero um Deus de paus para fechar o jogo. Quero ver um sorriso na boca do povo. Uma lua cheia que ilumina. Uma menina canta, dama de ouros. Quero um Deus de paus para fechar o jogo. Quero ver um sorriso na boca do povo. Essa predileção do Agostinho em trabalhar com madeira se deve ao avô. E ele sempre tinha aquela questão, não, eu tenho que trabalhar com madeira. Até eu acho que é uma coisa, de repente, mesmo de sangue, sei lá, porque o bisavô, tataravô, enfim, de alguma forma eles trabalhavam com madeira. E ele, quando era gurizotão, assim, de uns 16 anos, ele ia lá na minha marcenaria, lá na Vila Seca, né? E queria um pau para fazer um charango. Eu dava um pau para ele fazer um charango. E ali o rapaz começou, sabe? Só dar uma olhada, dar algum palpite nas ferramentas, como é que maneja, como é que faz, né? Esse instrumento aqui é um violão de jacarandá indiano e ele tem esse cutaway, que é essa pequena abertura aqui para acessar as casas da 12ª em diante, né? Mas ele é um violão normal, tampo de abeto alemão e tal, uma construção bem tranquila de se fazer. Ele vai construir um violão. Aí então eu vou separar o tampo para esse violão. Aí ele escuta, né, o som que está dando naquela madeira, por exemplo, ele pega um abeto alemão. Aí ele vai bater aquela madeira para poder ouvir o som que ela tem. E aí ele começa a trabalhar aquele tampo até atingir o som que ele precisa. E isso é no fundo, nas laterais, enfim, então tem toda uma conversa, né? O tampo do instrumento é a parte principal, mas a caixa de ressonância também tem a sua função. Ela também vibra, noutra frequência, mas vibra. E ela também é responsável pelo timbre da madeira, do instrumento, né? Então, por mais que tu pesquise sobre o resultado dessa combinação de tampo e caixa, não é igual do que tu fazer. Tu tem que constatar, né, por si só o que acontece.
Até porque cada madeira, ela tem um tipo de som. A gente pode citar exemplo do próprio jacarandá, que é a madeira mais reconhecida para fazer a caixa dos instrumentos, mas depende de onde que veio esse jacarandá, então cada um pode produzir sons diferentes. Aqui na nossa região tem muito tipo de madeira também que tem que ser experimentada, né? O instrumentista tem uma relação estreita assim com o instrumento, né? O instrumento de trabalho, o instrumento que se convive bastante com ele, enfim, com o construtor, e ter essa possibilidade assim que o Agostinho, no caso, tem em relação a outros luthiers assim, é a possibilidade de poder vir e tocar no instrumento e ver. E aí às vezes você acaba assim, encomenda um instrumento caro, um instrumento que já se sabe de antemão que é bem construído, mas às vezes é um detalhe que é muito particular, assim. Não se trata de qualidade, mas se trata de característica de som. E essa transição é delicada, porque quando se troca de instrumento, o instrumento é bom, mas esse em relação ao outro tem características sonoras que... Então, essa relação é delicada e super importante, assim. E ter uma relação de amizade, de contato maior com quem está construindo, eu acho que é fundamental, assim, porque é uma relação de confiança também, assim, né? Eu acho que é uma coisa só mesmo, sabe? Um não existe sem o outro, né? E para a obra ser completa, não adianta o luthier achar que está fazendo o melhor instrumento do mundo. Se não tiver o executante, não tem razão de existir. Que eu amo esse universo da música e a música só acontece porque a gente faz o instrumento, então a gente faz parte do conjunto. O músico e quem produz o instrumento são praticamente uma coisa só. Esse instrumento aqui foi bem complicado de fazer, é um bandolim, porque ele tem uma curvatura toda acentuada, né? Ele é um instrumento que o cavalete é móvel, tem que ter a curvatura embaixo do cavalete acompanhando a curvatura da tampa, e as cordas são presas aqui atrás através desse cordal, que também é um troço bem chato de se fazer. Precisou muitas simulações para chegar a esse instrumento razoável também, é muito difícil de colocar os filetes dele, porque ele foi bem satisfatório, o resultado foi bem satisfatório. Depois de pronto ficou interessante. O meu instrumento preferido é o charango, não sei, é cardiovascular, assim, como diz o Ging, é coisa de saúde pública. Quando eu escuto, mexe comigo, eu gosto muito. Não sou um charanguista, mas eu gosto do instrumento. Gosto de fazer, gosto de ouvir músicas com charango. Todas as coisas estão ligadas, né? E a arte, esse é o mundo da arte, é um mundo onde tu descobre os teus potenciais. E o teu potencial está sempre ligado a algum tipo de arte. Não importa o que tu seja um mecânico, que tu seja, não importa a profissão que tu tenha, mas se tu botar amor nisso, aquilo se transforma em arte, porque tu vai começar a fazer com amor as coisas. Então logo tu vai, se não era aquilo para te fazer, logo tu vai passar para uma outra etapa e vai fazer a próxima etapa da tua vida, que vai ter ligação com a arte. Então eu digo, viver é arte, né? Quando tu faz a tua parte. Então a gente tem que descobrir e fazer essa parte. E essa ligação da música, do luthier, isso é uma coisa só. Não tem como... Esse violão pode explicar tudo, assim, né? Porque tem a mão do Agostinho, né? Que deu os acabamentos, que deixou ele tão lindo assim. Aí vem o músico e bota a mão e faz o som, né? Cria a melodia, faz a música, e ela é uma continuidade daquilo que foi começado. E a natureza começou tudo, de uma semente, nascendo a árvore, aí aquela árvore foi cortada, foi doada para fazer um instrumento, né?
E muitos dos instrumentos acabam vindo de sobras de madeira também, né? Reciclar. Então é uma coisa única, né? O planeta é uma coisa única, o ser humano também. Não tem como fugir disso. Então está tudo interligado. Assim, na verdade, o que eu percebi, assim, eu não pedi nenhum violão para ele, mas eu já percebi assim que todos os violões são meus. Assim, quando eu precisar de um violão, eu já senti que o Agostinho dizia, ó, toca esse, toca aquele, faz uma viola, toca uma viola. Então, como estou dizendo, eu e o Agostinho viramos uma parceria, né? Somos uns irmãos, a gente está muito próximo um do outro, né? Essa coisa de ensinar uma arte dessas, sabe? É bem raro mesmo, sabe? A pessoa, ou tu tem isso e guarda pra ti e não quer ensinar ninguém, ou tu faz que nem Agostinho, de ensinar quem quer que seja, né? E ensinar de verdade, dizer os processos, fazer tu viver aquilo. Essa experiência de aprender a fazer seu próprio instrumento é uma coisa bem única, mas que é uma coisa bem mágica, assim, né? Porque para mim era um sonho fazer um violão, né? Fazer um instrumento. Para mim sempre foi uma coisa que eu vislumbrava e achava que não ia conseguir realizar. É muito fácil tu ir numa loja e comprar um instrumento que tu não sabe de onde saiu, que provavelmente foi feito por uma máquina. Ou por um chinês. Ou por, sei trabalha lá, com um trabalho explorado e etc. E tu vem aqui e tu vê todo o esforço, todo o carinho que uma pessoa coloca em cima daquilo. E aí depois tu vê um instrumento lindo e tu pensa como é que é feito, né? E aí tu vê todo aquele processo e assim, eu me encantei muito assim com isso. Então, pra gente foi bem mágico, assim. A magia, da atenção ao que tu está fazendo, eu nunca imaginava que os tampos eles eram colados em espelho. Tipo, aqui nós temos duas faces da mesma madeira. Uma madeira mais fina, que ela é filetada, tu dobra ela e encaixa ela perfeitamente uma na outra por pressão. Isso para mim é uma coisa bem que me encantou bastante, esse processo de conseguir expandir o som dentro desse. Eu achava que para dar som tinha que ser uma coisa lisa, não podia ter emendas, né? Mas não tem como. Outras coisas também, assim, que eu estou me apaixonando bastante é esculpir alguma coisa, só que eu mexi com formão para encaixes, mas esse trabalho, assim, da mão e do formão é uma coisa bem interessante, porque dá para perceber que é o tempo que vai dar o calibre, né? Não é uma coisa que tu vai sair fazendo. Esse aqui é o quarto venezuelano, foi o instrumento que me aproximou da dupla Cleito e Cleidir, foi por causa desse quatro aqui. É um instrumento típico da Venezuela. Lembra um cavaquinho, mas não é, porque nota-se que o braço é bem comprido, né? E esse aqui é um instrumento do meu mostruário, tem cravelhas de madeira e tal. Também é um instrumento que originou da vihuela espanhola. Tem ferramenta aí que ele devia de botar no museu, porque não vai usar mais, né? Aquilo ali não vai usar mais nunca. Outra coisa que a gente tem que se esmerar muito nessa profissão é o fio da ferramenta. Tem que ser bem afiado. Porque a madeira exige um fio bem feito, né? Isso aqui o Agostinho tem que guardar como relíquia, isso tem mais de 100 anos. Mas eu reformei e deixei novo, né? Essa aqui é uma garlopa. Foi a última que eu fiz também. Fiz para o Agostinho. É tudo de cabriúva. A madeira é melhor que tem para fazer essas coisas, né? Porque ela não é muito dura de trabalhar e aguenta. Esse desenho aqui ninguém faz, ó.
Você assistiu ao documentário Artesão do Som. Depois do intervalo eu conto como foi produzir esse trabalho. O documentário Artesão do Som foi produzido para a disciplina de Projeto Experimental em Audiovisual, no primeiro semestre de 2015. O documentário Artesão do Som foi produzido no primeiro semestre de 2015 para a disciplina de Projeto Experimental em Audiovisual. A ideia de produzir um documentário sobre o Agostinho Cardoso veio do meu cunhado, na verdade, que ele é músico e ele queria aprender a construir instrumentos musicais. E ele foi para Caxias do Sul e fez o curso. E ele sempre falava muito desse cara, o Agostinho Cardoso, lá é tão bonito o ateliê dele, ele sabe fazer tão bem as coisas. E eu fui pesquisar mais sobre esse cara e sobre a história dele, e eu vi que ele era muito dedicado, que ele tinha muito amor ao que ele fazia e que tinha uma história muito boa para ser contada ali. Eu visitei o ateliê do Agostinho e da família dele no início de 2015 para ver como era o lugar, para conversar com eles, falar da possibilidade de fazer o documentário, e eles logo aceitaram, ficaram muito felizes, né? Quando a gente foi gravar o documentário, eu não tinha incluído uma pessoa, que era o Auro Medeiros, o avô do Agostinho. Ele era um senhor de 91 anos de idade, eu achei que ele não ia querer fazer entrevista, mas ele foi o primeiro. Aí ele se vestiu, se sentou lá, e quando eu disse, vamos começar a entrevista, comecei a perguntar, ele não respondia quase nada, ele só falava sim, não. Eu sabia que ele conhecia muita coisa da história do Agostinho, mudei a forma de fazer as perguntas, só que ele estava tímido, ele não respondia aquilo que se esperava dele. Aí no momento que eu disse, terminou a entrevista, seu Auro, aí ele levantou, ele começou a contar toda a história do início ao fim, as referências que ele trouxe para o Agostinho, equipamentos que ele deu, ele começou a contar tudo. Aí o cinegrafista, o Paulo Fornari, manteve a câmera ligada e acompanhou toda a história do seu Auro, que caminhava para lá e para cá, e aí contava tudo que ele não tinha contado naquele momento em que a gente estava fazendo a entrevista. Durante a entrevista, as entrevistas do Agostinho, da esposa dele, a gente conseguia perceber o amor que ele tem por essa profissão, o cuidado e a dedicação que ele tem no fazer instrumentos musicais. Ele conversava e dizia, eu não conheço música, não tenho tempo de tocar, mas ele mostrou 5, 6 instrumentos e ele tocou todos eles. E uma outra coisa interessante também é a relação que ele tem com os músicos. Não é uma simples encomenda de um instrumento musical. O músico vai lá, visita, toma um café, conversa sobre o tipo de timbre que ele gostaria, a madeira mais adequada para aquilo que ele quer. Então é uma relação muito importante que ele mantém com os músicos. É algo muito maior do que a simples encomenda de um instrumento musical. Esse violão pode explicar tudo, assim, né? Porque tem a mão do Agostinho, né, que deu os acabamentos, que deixou ele tão lindo assim. Aí vem o músico e bota a mão e faz o som, né, cria a melodia, faz a música. E ela é uma continuidade daquilo que foi começado. E a natureza começou tudo. De uma semente, nascendo a árvore, aí aquela árvore foi cortada, foi doada para fazer um instrumento, né? E muitos dos instrumentos acabam vindo de sobras de madeira também, né? Reciclar. Então é uma coisa única, né? O planeta é uma coisa única, o ser humano também. Não tem como fugir disso. Então está tudo interligado. Como referência, uma referência até que a Rosana Cardoso me indicou, a esposa do Agostinho, foi utilizado um curta chamado A Arte Flamenca, que faz parte de uma série de curtas sobre trabalhos manuais. E a ideia era que a gente usasse todas as entrevistas como uma narração e que não aparecessem ou não aparecesse quase nada dos entrevistados, mas apenas as etapas da construção de um violão. Mas no momento da edição, eu vi que isso não dava certo, porque as pessoas não conseguiam saber quem é que estava falando, quem é que estava contando a história naquele momento. Aí a gente resolveu incluir mais da imagem das pessoas que estavam contando a história.
A maior dificuldade na produção é grana. O projeto chegou a ser aprovado na Lei Rouanet, cheguei a ir a algumas empresas apresentar o projeto, mas não foi possível conseguir recursos. E como já estava em cima da hora, a gente resolveu produzir assim, na base da parceria. Essa é uma das maiores dificuldades, né? A direção de arte do documentário, ela se baseou na própria locação. As principais entrevistas com o Agostinho, com a esposa, com o avô dele, foram no próprio ateliê onde ele produz os instrumentos musicais. Já a entrevista dos músicos aconteceu numa outra sala que ele mesmo construiu, uma sala que servia para os músicos testarem os instrumentos musicais. E lá tem uma cor muito bonita, uma textura muito bonita, porque é uma sala toda revestida com pedacinhos de madeira, com restos dos instrumentos musicais. Então, tudo lá caracterizava o trabalho do Agostinho. Por isso as entrevistas foram feitas todas lá e a gente não saiu para fazer nenhuma em alguma casa de show ou algum teatro, porque o ambiente dele lá representava muito bem todo o processo de trabalho dele. Uma curiosidade é que o seu Auro Medeiros, ele gostava muito de conversar. E a gente estava gravando com os músicos e ele puxava o microfonista, o Jardel, para conversar com ele sobre outras coisas, o que acabava até atrapalhando a produção. Mas era um senhor muito simpático, né? Ele só queria dividir algumas informações. Uma questão muito importante é que fazer esse documentário foi um grande aprendizado, não só pela questão de que tinha uma equipe da For TV Filmes, o Paulo e o Ricardo, que já tem 10 anos de experiência prática, o que agrega muito, você aprende muito, mas a própria questão do Agostinho e de como ele trabalha, do amor, da dedicação que ele coloca naquilo que ele faz, é uma grande inspiração para qualquer profissão. Esse foi o programa Laboratório, com o documentário Artesão do Som. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima edição. Tchau! Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de comunicação da Unisc produzem. Laboratório é na Unisc TV. Roteiro, pauta, script, laboratório. Pré-produção, produção, pós-produção, laboratório. Histórias reais, histórias inventadas, laboratório. Comédia, drama, terror, suspense, laboratório. Direção de cena, direção de arte, direção de fotografia, direção de produção. Curta-metragem é no laboratório. Ideia, roteiro, decupagem, orçamento, produção, edição, finalização é no laboratório. O audiovisual em destaque, experimentação, erros e acertos. Tudo isso é no laboratório. Isso é laboratório, na Unisc TV.